Isolar uma vítima do seu grupo é uma estratégia comum na natureza, usada para impedir que essa vítima receba apoio e ajuda. Da mesma forma, pessoas com más intenções na vida real separam você dos seus entes queridos para te enfraquecer e te controlar. Nesse vídeo você verá como estar atento a essas táticas e até o final saberá como se proteger contra elas. A gente lê lá em Gênesis, na declaração do nosso Pai, dizendo assim: não é bom que o homem esteja só. O homem mais inteligente, o homem mais sábio que andou por essa terra, ele diz que aquele que se isola está sendo egoísta e busca somente seu próprio interesse. E, na verdade, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. No popular, como eu traduziria, pessoa que fica sozinha está sendo burra, não é inteligente. Até o final desse vídeo, a gente vai descobrir o porquê dessas colocações e o quão nocivo é para a nossa vida a gente se colocar sozinho, os perigos que podem nos cercar. Mas antes da gente dar continuidade, eu vou te pedir para você clicar no like, fazer um combinado contigo. Se até o final desse vídeo, aquilo que eu trouxer para você não fizer sentido e você não aprovar, aí no final você vai e clica no dislike. Pelo menos assim, dessa forma você não vai correr o risco de assistir o vídeo até o final, aprovar, fazer sentido para você e acabar indo embora esquecendo de clicar no like. Combinado assim? Vamos pro vídeo. Um dos textos que eu acho mais interessantes na Bíblia está num dos livros que eu mais gosto das Escrituras. Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versos de 16 até 19, a gente lê que Salomão escreveu assim: existem 6 coisas que o Senhor aborrece. Agora, a 7ª, a sua alma abomina. Quais são? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Agora, o pior de tudo é o que semeia contenda entre os irmãos, aqueles que plantam a discórdia e separam pessoas que se dão bem. Essas 2 palavras que são usadas aqui, 6 coisas que Deus aborrece. Aborrece é a palavra que no original grego significa saunai. Essa palavra pode servir como odiar, ser odiado. Particularmente, como muitas pessoas, eu gosto demais de churrasco. Eu gosto demais de lasanha. Existem os meus pratos favoritos. Mas existem aqueles que eu não acho a menor graça. Eu sei que existe muita gente que gosta de comer, por exemplo, jiló com manteiga, né? Eu já provei jiló e não deu certo. Não faço questão, por exemplo, de quiabo. Existem algumas coisas que eu não gosto de comer. E para vocês também, para você... Você vai dizer assim: nossa, aquele prato ali eu detesto. Coloca aí nos comentários até para interagir. Que tipo de prato você realmente não gosta de comer? Então, aqui nessa palavra aborrece, saunai, seria, fazer um paralelo aqui, seria um prato que Deus realmente afasta. Isso aqui, olha, não desce, não traga. Só que a palavra seguinte, que significa abomina, é a palavra grega toaibal. Agora já é outro significado, é uma coisa repugnante, é uma abominação. Essa segunda palavra ela me chama mais atenção do que a primeira, porque se por um lado a primeira ela significa algo que Deus não suporta, algo que Deus não gosta, as outras, essa outra palavra, abominação, repugnante, Deus abomina, a mesma palavra usada, por exemplo, em Deuteronômio 12:31, onde é escrito assim: você não vai fazer assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e o que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até mesmo seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Então, a palavra aqui, abominação, para Deus, é o mesmo que pegar o próprio filho e queimar, como aqueles povos que moravam vizinhos ao povo de Israel faziam culturalmente com os seus filhos naquela época. Essa mesma palavra ela se repete também em Deuteronômio 18, 9, 12, que diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendas a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoreiro, feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por conta dessas abominações o Senhor teu Deus os lançou de ti. Essa palavra abominação aparece também em 2 Crônicas 28, 3. Também queimou incenso, agora está falando de Acais, rei Acais.
queimou incenso no vale de Inom e queimou até seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Então, existem coisas que Deus não gosta, mas existe aquela que Deus abomina. Então, se certos alimentos, vamos dizer assim, para a gente é intragável, e se essa comida que você não gosta, ela já tiver estragado, mofado, já estiver andando bicho por cima, é dessa forma que Deus olha para quando uma pessoa separa uma da outra, separa dois amigos, separa irmãos e assim por diante. Uma pessoa que seja maldosa, mal intencionada, ela, pelas razões dela, pelos motivos dela, ela vai tentar desacreditar o alvo dela, vai tirar o crédito que essa pessoa tenha ali no meio dela. Essa pessoa vai criar mentiras a respeito dessa pessoa, vai difamar essa pessoa, vai procurar afetar o psicológico, que seria o equivalente a tentar cansar a caça na corrida, como a gente lá viu no vídeo lá da introdução. Eu vou tentar trazer de uma outra maneira. Em 2014, uma mulher que morava lá no Guarujá, em São Paulo, ela foi vítima de um boato que se espalhou na internet, publicaram uma coisa num site. Os vizinhos acreditaram nesse boato e não questionaram. Encontraram a mulher e dezenas deles espancaram a mulher até a morte. O que o site estava dizendo que aquela mulher estava sequestrando crianças para executar em rituais de magia negra, sendo que publicaram a foto, acharam parecido e acreditavam que se foram aquela mulher. As pessoas não se perguntaram, se uniram à multidão e simplesmente tiraram a vida da dona de casa, que não tinha nada a ver com o caso. Agora olha que interessante, isso foi um boato, ninguém acusou nem criou nada contra aquela pessoa, não foi nada formatado para conseguir alcançar aquela pessoa. Foi um mero boato, pessoas acreditaram e aquilo ali se espalhou como se fosse fogo no capim seco. O que dizer se alguém fizer isso intencionalmente, com a finalidade de prejudicar outra pessoa, separando essa das outras? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, de 7 a 9, a gente lê assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, ele e também os seus anjos. Muitas pessoas hoje elas se perguntam como é que um ser de luz, um ser bondoso como Lúcifer, ele pôde se virar contra Deus e anjos, os outros anjos também acreditarem nele, porque se for pensar, os anjos eram filhos de Deus. Os demais anjos confiavam em Deus. Os outros, aqueles anjos ali, antes eles gostavam de Deus, confiavam nele. De que modo, como aconteceu para que Lúcifer conseguisse ir seduzindo aos poucos assim, ao ponto dos anjos se virarem contra Deus? Eu não consigo imaginar que isso tenha sido de uma hora para outra. Eu não acredito que Lúcifer, de repente, teve a brilhante ideia, levantou uma bandeira e disse: então, a partir de hoje em diante, eu quero me virar contra o nosso Criador. Quem é que está comigo? Ele não fez dessa maneira. No vídeo anterior, eu contei a história de Salomão, de como durante 4 anos ele veio enganando o povo de Israel, seduzindo o povo de Israel, para depois, finalmente, virar o povo de Israel contra o pai dele e dar o golpe de Estado. Eu consigo ver claramente que, lentamente, com a astúcia dele, que era uma outra pessoa querida, eu consigo imaginar Lúcifer como alguém muito inteligente, gradualmente. Foi como, não sei, um caminhão lotado em cima de uma ladeira, aos poucos foi descendo, pegando velocidade cada vez mais e derrubando tudo que vinha pela frente, até o ponto de, gradualmente, ir seduzindo todos os anjos, até o ponto deles todos se virarem contra Deus e, no final das contas, ser expulso do céu. O que eu quero dizer aqui é que há uma necessidade de se buscar apoio das pessoas que você já tem confiança, de que você sabe que você pode manter vínculos, são pessoas que já são leais a você e você a elas. Não se afaste da sua família, ou se você por acaso se afastou, procure retomar os laços se isso ainda for possível. Não se afaste também dos seus amigos, não se coloque numa posição frágil, onde de uma hora para outra você se veja numa situação em que você olhe para um lado, olhe para o outro, se aliou a certas pessoas. E a gente está falando sobre pessoas malignas que afastam uma das outras. E de repente essa pessoa consegue promover essa separação, alienar você de todas as pessoas que antes eram teu porto seguro e agora você está sozinho nas garras dessa pessoa. E essa pessoa vai fazer de você aquilo que bem entender e vai manipular sua mente e vai te conduzir para a direção que você quer. E não tem ninguém por perto para poder te alertar, para te sinalizar. E se forem pessoas da sua família que estiverem sinalizando, dê crédito, confie nessa pessoa, pense 2 vezes antes de você dar crédito a uma pessoa nova, por exemplo. Eu tenho feito vídeo que fala muito sobre isso, não fica prestando atenção no que a pessoa fala, preste atenção nas suas ações. Então, se você, por exemplo, tem irmãos e tem bons vínculos com seus irmãos, não corte o vínculo que você tiver com seus irmãos, a menos que você descubra
que seu irmão, sua irmã, seja lá quem for, é uma pessoa que não vale a pena conviver, a não ser que você descubra por conta própria, ou investigue, veja que eles têm, na verdade, uma outra faceta. Eu já me vi numa situação onde eu tinha um relacionamento com uma namorada minha, e ela queria que eu me separasse da minha irmã, porque eu e minha irmã estávamos brigados, estávamos desentendidos. E eu perguntei na época, mas peraí, por que eu vou me desentender, vou me afastar completamente da minha irmã? Se você passou pela mesma situação com a sua irmã, você se desentender, você se afastado, e hoje vocês estão unidos. Aí nessa hora a pessoa vai usar qualquer argumento. Eu lembro também na mesma situação, numa outra situação, essa mesma pessoa tentou me afastar de um grande amigo meu. Nessa época eu não conhecia o Evangelho, eu vivia no mundo, e essa pessoa argumentou assim, não, eu não quero que você ande com fulano, porque o fulano tem uma vida promíscua, ele é casado e está traindo a esposa dele com a fulana. Só que o estranho daí é que a fulana que ela se referia era a melhor amiga dela. Ou seja, ela queria que eu me afastasse do meu melhor amigo, porque o meu melhor amigo era casado e não deveria estar se envolvendo com uma pessoa fora do casamento. Certo, até aí tudo bem, está correto. Nada de errado, ele não tinha que ter se envolvido com uma pessoa fora do casamento dele. Perfeito. Agora, eu não entendo por que ela, sabendo que a amiga dela estava também promovendo a desunião lá do outro casal, ou estava sendo pivô, ou estava misturada ali naquela bagunça, por que ela não estava falando sobre eu vou me afastar dela, porque eu também não quero isso aqui para minha vida. Então você vê aí uma hipocrisia, 2 pesos, 2 medidas. O que eu estou querendo dizer é que você não abra mão, não se aparte da sua família. Se você tem tido vínculo com a sua família, tem as festas de aniversário, tem as festas de final de ano, tem aquele Dia das Mães, aqueles eventos importantes, não se bandeie, não se afaste, não jogue sua família, as pessoas que são queridas a você, seus amigos para trás, por conta de um novo relacionamento. Eu não estou dizendo para você que você deva deixar de acompanhar esse relacionamento para permanecer ancorado aqui. Não. Mas, se você sabe, você já constatou que sua família é uma família de bem, que te agrega, te apoia, são leais a você e te desenvolvem de alguma maneira e são seu porto seguro, não permita que outras pessoas façam sua cabeça e você vire as costas para sua família, seja em formato que for, que diabo for, e nem mesmo os seus amigos. Porque se essa pessoa estiver promovendo, de fato, o afastamento de vocês, você vai precisar deles e querer voltar e você não vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e não vai encontrar ninguém ali. Não se permita se sentir como um peixe fora d'água. Tenha certeza que o novo local, esse novo núcleo, esse novo lugar onde você está se aproximando, está conhecendo, se ele realmente é o seu ambiente. Se você tem a sensação de estar se sentindo como um peixe fora d'água, então talvez é porque você deveria estar na água e não fora d'água. Então, se há um nível muito grande de desconforto, você está tendo um estranhamento de que alguma coisa está errada, não era para eu estar aqui, do que eu estou sentindo falta, se afasta e medita. Leve em consideração isso que você está pensando. Veja se você não está sendo uma ovelha, por exemplo, que está ali no meio de lobos. Uma ovelha inconsciente, são o teu cérebro, revendo experiências que você já teve antes e te alertando, está tocando 1000 alarmes, te avisando. Não vá por aí, você está indo em direção ao perigo. Ok? E então, o que você achou disso? Fez algum sentido? Você concorda, você discorda, achou que eu fui muito extremo? Sua opinião é muito importante. Você já passou por algum tipo de situação como esse? Coloca aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber. Mais uma vez eu venho pedir a sua ajuda. Se você não clicou no like antes e o vídeo fez sentido para você, clica no like agora. Se tiver alguém para você compartilhar esse vídeo, levar ele adiante, ajudar outra pessoa, compartilha também, você vai estar me ajudando muito. E lembre-se, mesmo que você não consiga lembrar de todo o detalhe daquilo que foi dito aqui, você não vai conseguir lembrar de toda a palavra. Mas tem essa daqui que você não pode esquecer de modo algum. Lembre-se que, assim como um pai se compadece dos seus filhos, também o nosso Senhor Deus se compadece de todos aqueles que o amam e o respeitam. Fica com o Pai.